recurso próprio ele só vai conseguir te levar até certo ponto. Em algum momento você talvez precise captar investimento. O que isso significa? Você vai ter que encontrar alguma entidade pública ou privada que esteja disposta a investir na sua empresa. E aí existem entidades que provêm investimentos para a empresa de base tecnológica. Mas antes de tomar essa decisão, você vai precisar se fazer algumas perguntas. Você precisa mesmo captar recursos? Essa é a forma que a sua empresa precisa utilizar para crescer? É nesse momento que você precisa mesmo captar recursos? Você não consegue, às vezes, manter a empresa mais algum tempo, tentar manter o crescimento dela por um tempinho para conseguir depois o investimento de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho melhor para você? Se você, sim, precisa captar esses recursos, você tem que se responder: para que você precisa captar os recursos? Qual a finalidade desse dinheiro? Uma pessoa dificilmente vai investir na sua empresa se você não souber para que você vai utilizar esses recursos que ela vai colocar disponível para você. Você vai utilizar isso para montar uma equipe, você vai utilizar isso para reforçar a parte de marketing da sua empresa, para ganhar escala na produção do seu produto? Esse é o tipo de pergunta que você tem que saber responder. Então, qual é o tipo de recurso que você precisa captar agora? Ele pode ser um recurso tipo dívida. O que isso significa? Você pegar um empréstimo no banco. No Brasil, as nossas taxas de juros são altas, mas existem algumas linhas de financiamento voltadas para pequenas empresas, voltadas para empresas nascentes, que às vezes você consegue condições melhores. Nos Estados Unidos, a situação é um pouco diferente. Lá é muito comum até as pessoas financiarem a empresa através do próprio cartão de crédito dos sócios no começo. Mas isso é bem arriscado, especialmente no Brasil. Você pode utilizar recursos de subvenção. O que isso significa? São formas de capital que vão ser apoiados pelo governo, subsidiados pelo governo. Então você às vezes consegue um empréstimo com uma taxa de juros abaixo do mercado, ou mesmo um recurso que não tem contrapartida, que você não precisa devolver, é um investimento a fundo perdido na sua empresa, simplesmente para ver aquilo, para fomentar empresas de base tecnológica. Isso é uma coisa que você pode obter também. Ou então você pode ir atrás de capital empreendedor, que é um recurso de pessoas que têm experiência de mercado, experiência com empreendedorismo e que vão colocar dinheiro na sua empresa em troca de uma participação para poder alavancar o crescimento da sua empresa. E dado que você saiba qual que é a forma de captação que você vai utilizar, a próxima é com quem você vai captar. Qual é o tipo de investidor, qual é o tipo de captação que você vai realizar. Qual que é a fonte ideal desse recurso, dado o momento da sua empresa, dado o mercado com o qual você trabalha e dado onde você quer chegar. Uma fonte de recurso que uma empresa em estágio bem inicial pode utilizar são as aceleradoras. Aceleradoras são entidades, algumas públicas, algumas privadas, que vão oferecer um programa de aceleração. Um programa que vai pegar essa empresa que está bem no começo, bem no estágio inicial, e vai oferecer uma série de serviços a essa empresa para ajudar ela a crescer e a, de fato, acelerar a sua operação. Algumas aceleradoras oferecem, inclusive, um aporte financeiro. E aí esse aporte financeiro pode ser em troca de uma participação na empresa. Mas não são todos os programas que oferecem isso. Mesmo os que não oferecem aporte financeiro, eles ainda assim têm muito a entregar para a sua empresa. Esses programas de aceleração, eles podem trazer sessões de educação. Então você vai aprender muito sobre o funcionamento do mercado, como você pode melhorar a gestão, melhorar a operação da sua empresa. Oferece muita mentoria. Então ele vai trazer uma série de pessoas com bastante experiência de mercado para ajudar o seu caso específico, vai ouvir os seus problemas, ouvir as dores da sua empresa e ajudar você a encontrar uma solução para isso. Alguns programas de aceleração oferecem uma série de subsídios na aquisição de alguns recursos. Então, muitas vezes, se você vai precisar utilizar recursos de servidor, por exemplo, ou recursos de serviços de e-mail, serviços de outras empresas, eles podem ser oferecidos a você mais barato. Então, isso já ajuda bastante na operação no início da sua empresa. E esses programas vão ajudar a melhorar a operação da sua empresa, mesmo que eles não te deem dinheiro diretamente. Um programa desses é o Inovativa Brasil, que é um programa oferecido pelo governo federal.
ele não tem aporte financeiro, mas também não tem contrapartida. Você é selecionado para participar desse programa e ele vai te levar a uma série de capacitações, uma série de ensinamentos sobre funcionamento de empresa, sobre gestão, sobre desenvolvimento de produto, muita mentoria e vai te colocar em contato com uma rede de pessoas que pode ajudar a colocar a sua empresa bem para frente. Isso é muito valioso. Tanto que muitos desses programas de aceleração, eles ocorrem em espaços físicos específicos. Às vezes dentro de um espaço de coworking, dentro de um escritório, alguma coisa assim, em que eles colocam todas essas empresas juntas, no mesmo lugar, o que, além de tudo, melhora muito a questão de networking e aumenta o contato que essa empresa vai ter com outras empresas e o que pode ajudar a melhorar a operação da empresa. Então, a partir do momento em que a sua empresa precisa captar recursos de fato, a primeira opção, lá no começo da operação da sua empresa, são os investidores anjo. O investidor anjo, ele é uma pessoa física. É alguém que tem algum dinheiro acumulado, que tem bastante experiência de mercado, que pode agregar as duas coisas a você. Eles investem o dinheiro na sua empresa em troca de uma participação. Eles seriam como sócios, alguns nem entram como sócios diretamente, eles entram como uma opção para ser sócio dali a algum tempo, mas eles vão ser, para todos os efeitos, sócios da sua empresa, vão ter uma pequena participação, e eles vão esperar que essa participação deles multiplique de valor ao longo do tempo. Eles vão colocar, então, o dinheiro que vai ajudar você a fazer alguma coisa na sua empresa, para melhorar a operação, para continuar a operação dela. E, além disso, eles muitas vezes abraçam essa empresa, eles abraçam a causa dessa empresa, eles abraçam a ideia dessa empresa e eles vão colocar tudo aquilo que não é só o dinheiro para trabalhar a favor dessa empresa também. Então, eles muitas vezes vão trazer a rede de contatos deles, que já vem de muita experiência de mercado, vão trazer o próprio conhecimento de mercado deles, vão poder atuar como conselheiros dessa empresa. Eles dificilmente vão dar ordem para os empreendedores, eles vão dar ordem para os outros sócios da empresa. Eles vão atuar mais como uma forma consultiva para ajudar essa empresa a crescer. É porque é do interesse deles que a empresa continue crescendo também. Então, isso é o que a gente chama de dinheiro inteligente, o smart money. Além do dinheiro, ele traz a experiência, ele traz um aporte intelectual para a sua empresa. Então, é muito importante também não confundir o investimento de investidor anjo com doação. Ele ainda assim, por mais que ele seja um anjo, ele espera resultado, ele pode até ser bastante incisivo em relação a isso, na cobrança de resultados, mas é porque ele quer ver que aquele investimento que ele fez vai dar resultado. Os investidores anjo, eles não necessariamente investem sozinhos numa empresa, inclusive é até o oposto. Muitas vezes, porque os anjos eles podem trabalhar em redes em que essa ideia é apresentada para a rede e um grupo desses investidores vai se interessar e vai querer investir naquela empresa. Então, às vezes, em média, uma pessoa só vai entrar com 50 mil reais mais ou menos, mas eles podem entrar em grupo na empresa para formar um aporte total de, às vezes, até 500 mil reais. E aí, um desses anjos possivelmente vai se tornar o líder daquele grupo de investidores, vai ser o contato direto com a empresa, e as outras pessoas vão poder ter um contato melhor só com esse líder e não para ficar todo esse grupo de investidores o tempo todo tentando contato com a empresa, que pode às vezes até acabar atrapalhando a operação dela no dia a dia. Quando você vai apresentar essa ideia, que a gente já comentou, você tem que mostrar onde esse dinheiro vai ser gasto e eles vão acompanhar o funcionamento da empresa. Provavelmente na figura desse único líder dos investidores, mas isso vai ter um acompanhamento sobre onde está sendo gasto o dinheiro e qual é o resultado desses gastos, qual é o resultado que a empresa está obtendo nesse período. Esses investidores, eles vão buscar alguns perfis específicos. Empresas que sejam inovadoras, tanto em tecnologia, quanto em modelo de negócios, em algum formato de operação. Eles vão procurar projetos escaláveis, projetos que têm um potencial de ganho muito grande, que estão trabalhando com mercados amplos e que tem um time engajado, em que a equipe dos empreendedores esteja bastante interessada em dar continuidade e trabalhar naquela empresa. Esse aporte de dinheiro, esse investimento, ele vai ajudar a reduzir os riscos,
principalmente riscos de mercado, que a gente já tinha comentado no outro vídeo. Ele vai ampliar as oportunidades e vai aumentar a chance de sucesso dessa empresa e vai acelerar a empresa em direção ao sucesso. É possível recorrer a Anjos do Brasil, que é uma dessas redes de investidores anjo, hoje é a maior rede de investidores anjo do Brasil, em que então você vai poder, muitas vezes, descobrir quem são esses possíveis investidores através do site. Eles têm bastante material sobre como você aborda investidores, como você apresenta a sua ideia para eles, modelos de apresentação. Eles têm até formulários para você enviar os dados da sua empresa, enviar as informações sobre a sua empresa para que eles possam repassar isso para a rede e descobrir se tem algum investidor interessado. Eles também têm encontros periódicos onde você pode ir lá e apresentar a sua ideia, mas você pode verificar tudo isso lá no site da Anjos do Brasil. Ainda nas fases iniciais da empresa, um pouco depois do momento em que entraria um investidor anjo, é o momento em que entram os fundos de capital semente, ou seed money, ou seed capital. Esses fundos, eles são entidades organizadas que têm uma quantidade de recursos que eles têm para utilizar para investir em novas empresas. Os fundos, eles em geral possuem o que eles chamam de teses de investimento. Ou seja, cada fundo busca um tipo bem específico de empresa para investir. O que isso pode significar? Pode significar que existam fundos que vão investir somente em empresas de agronegócio, ou somente em empresas de TI, ou somente em empresas que tenham um porte específico, no máximo um número X de funcionários, ou no mínimo um número X de funcionários, no máximo um número X de faturamento, ou no mínimo um número X de faturamento. Esses fundos, em geral, deixam bem claro quais são essas teses de investimento. Se você estiver buscando um fundo desses, você já consegue descobrir no site dele qual é a tese de investimento e se a sua empresa se enquadra nisso. É importante que você busque investimento, no momento que você estiver buscando investimento, você busque isso de empresas, de fundos que aceitam trabalhar com empresas do estilo da sua. Isso economiza o seu tempo e o tempo dos seus possíveis investidores. O objetivo final desses fundos é sempre vender a participação que eles obtêm da sua empresa valorizada. Alguns fundos esperam vender isso valorizado em 3 vezes, 5 vezes, outros esperam que isso valorize no mínimo 10 vezes para considerar o investimento na sua empresa um sucesso. Esses investimentos, eles vão ocorrer muitas vezes por um prazo específico. Alguns fundos eles planejam retirar a sua participação de uma empresa 5 anos após o investimento, ou até 10 anos após o investimento. Tudo isso, em geral, está bem claro na descrição desses fundos. Os fundos, eles vão, em geral, cobrar resultados da empresa. Isso é muito importante para eles, porque eles colocam o dinheiro na empresa na esperança de que aquilo vá render financeiramente bastante para eles. Então, a cobrança de resultados, a apresentação de resultados para os investidores, ela é muito importante e ela tem que ser feita com muito cuidado. Existem vários tipos de fundo de capital semente no Brasil. Um deles, por exemplo, é o Criatec, que é um fundo associado ao BNDES. Você precisa encontrar, se você for buscar investimento de capital semente, fundos que tenham na sua tese de investimento empresas do ramo, do porte e da estrutura da sua empresa. Depois dos fundos de capital semente, na linha do tempo em que a sua empresa continua crescendo, continua se desenvolvendo e conseguindo mais clientes, conseguindo faturar mais, a próxima opção de investimento são os fundos de capital de risco, ou os fundos de venture capital. Esses fundos eles entram em ação nesse momento em que a sua empresa já cresceu mais, a empresa tem um porte maior, então ela precisa de um nível de investimento maior também. Coisas às vezes na casa das dezenas de milhão de reais. O foco dos fundos de venture capital é empresas então que já estejam operando, empresas que já tenham bastante operação em termos de número de clientes, em termos de faturamento. E muitas das coisas que a gente já falou lá para os fundos de capital semente valem aqui ainda. Esses fundos eles têm teses de investimento, eles têm tipos de empresa, portes de empresa que eles buscam. Então,
no momento em que você vai oferecer e apresentar a sua empresa para um investidor desses, é preciso você ter certeza antes de que aquele investidor topa investir em empresas iguais à sua. Alguns fundos americanos são bem famosos, como o Monax ou o Redpoint. No Brasil, esses fundos eles são internacionais e operam tanto nos Estados Unidos, que é onde eles surgiram, mas investem em empresas do mundo todo, inclusive no Brasil. E existem alguns fundos desses específicos no Brasil. É difícil até dar algum exemplo, mas você consegue, buscando investidores do ramo da sua empresa, você vai conseguir achar listas de fundos que investem naquela área. Então, lá na frente, no momento em que a sua empresa já está bem grande, está se consolidando no mercado e ela ainda pode precisar de investimento para terminar essa consolidação, para conseguir crescer em alguns mercados que ela ainda esteja entrando, pode ser o momento da private equity, dos investidores que vão entrar de fato com uma quantidade grande de dinheiro para adquirir um pedaço considerável, às vezes, dessa empresa, com o objetivo de vender no último grande momento de investimento, que é a abertura de capital na bolsa, que eles chamam de IPO. Esse IPO, ou essas compras por outras empresas maiores, são os momentos em que todos aqueles investidores que entraram no começo da operação da sua empresa estão esperando para esses investidores conseguirem realizar de fato o ganho de capital deles. Às vezes aquela parte que o seu investidor anjo lá no começo comprou por 50 mil reais, para ele hoje vai estar valendo uns 200 mil, 300 mil, que é um ganho de capital muito bom. Às vezes aquele fundo de capital de risco que colocou alguns milhões na sua empresa, está esperando no momento do IPO, no momento dessa empresa entrar na bolsa, ou às vezes no momento em que ela está sendo adquirida inteira por uma empresa muito grande, fazer aquele milhão valer agora 20 milhões. Então, esse é o momento em que os investidores anteriores vão começar a realizar os seus ganhos. E é importante mostrar que essas formas de financiamento, todas as formas de financiamento que a gente falou até agora, elas não são mutuamente exclusivas e elas também não são obrigatórias. A sua empresa pode começar com fundo próprio, pode começar com bootstrap lá no começo, se manter assim por um bom tempo e entrar direto com um investidor de capital de risco, já quando ela tem um porte considerável. Ou às vezes você vai ter só o investidor anjo e a empresa vai ser adquirida inteira algum tempo depois. Não existe uma fórmula pela qual todas as empresas passem. Existe a situação que vai se adequar melhor para a situação da sua empresa e para a situação do seu negócio naquele momento. Às vezes até duas empresas que começaram no mesmo momento, no mesmo mercado, vão ter históricos de financiamento muito diferentes. É importante que cada momento em que o empreendedor decida que ele precisa buscar investidor novamente, por mais que ele já tenha feito isso uma vez, ele se pergunte novamente se ele precisa captar, para que ele precisa captar, qual que é a melhor forma e qual que é a melhor fonte de captação de recursos. Essas perguntas precisam ser feitas toda vez em que você for começar novamente a buscar investimento. Também é bastante importante entender que essa busca por investimento não pode ser todo o tempo que você gasta com a sua empresa. Você tem que fazer isso em rodadas. Se esse é o momento de buscar investidor anjo, você apresenta a sua empresa para vários investidores anjos de uma vez, para que eles formem um grupo e você consiga, mais ou menos no mesmo período, todos os investidores anjos que você precisa, para que você possa parar de buscar investimento e voltar a se dedicar à operação da sua empresa. O empreendedor ele não pode simplesmente trabalhar para conseguir investimento. O investimento ele não é o fim, ele é um meio para que você consiga operar, para que você consiga crescer com a sua empresa.